Capítulo 6. Aumente a sua força de vontade. Nosso maior ponto fraco está em desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Thomas Edison. Lembro-me como se fosse hoje da primeira vez que fui malhar em uma academia com apoio de um personal trainer. Estava há muito tempo parado e o exercício da vez se chamava supino, uma prática em que o aluno fica deitado no banco de barriga para cima, então pega uma barra de ferro com anilhas nas pontas e a dinâmica consiste em sustentar essa barra na altura do peito, levantando-a e baixando-a de maneira cadenciada. Quando chegou a minha vez, o personal trainer me entregou a barra vazia, sem pesos nas pontas. Eu me senti envergonhado, perguntei se ele não colocaria peso nenhum e ele disse que, naquele momento, não, que eu precisava treinar o movimento e aumentar a força da minha musculatura primeiro. Acredite, a força de vontade e autocontrole são exatamente assim. Elas se comportam de maneira muito similar a um músculo. Sendo como um músculo, podemos cuidar desse importante mecanismo interno de duas maneiras. A primeira é evitar seu desgaste demasiado com fatores que fazem diminuir sua capacidade de autocontrole e desempenho, como vimos no capítulo anterior. A segunda é exercitar para aumentar sua resistência e performance no dia a dia, exatamente como fazemos em uma academia. Como este é o seu treinamento para estar apto a enfrentar os seus maiores desafios, se tornando uma pessoa que domina a arte de falar e fazer para conquistar os seus objetivos, neste capítulo veremos 3 práticas que, como mostram inúmeros estudos científicos, têm o poder de fortalecer a nossa capacidade de autocontrole e assim aumentar ou direcionar adequadamente nosso estoque de força de vontade, elevando, inclusive, a barra de energia de realização. Antes de avançarmos, porém, entendi que devia compartilhar com você essa frase da Carol Dweck, retirada de seu excelente livro Mindset. Não se trata de perfeição imediata. Trata-se de adquirir um conhecimento ao longo de certo tempo. Enfrentar um desafio e progredir. Ponto 55. Uma das psicólogas mais renomadas do mundo, Carol Dweck, é especialista em psicologia social e do desenvolvimento. Professora da Universidade de Stanford, ela apresentou ao mundo a visão de que, quando falamos sobre mentalidade, especialmente sobre nós mesmos, podemos ter um modelo chamado mindset fixo, no qual acreditamos que as coisas são como são e pronto. Indivíduos com mindset fixo tendem a evitar desafios, têm medo do fracasso e sentem-se ameaçados pelo sucesso dos outros. E o outro modelo, o mindset de crescimento, em que acreditamos que é possível aperfeiçoar nossas habilidades, que somos capazes de nos desenvolver por meio do esforço e das nossas experiências. Quando desenvolvemos um mindset de crescimento, nos damos permissão para não desistir quando surge uma dificuldade e, ao contrário, temos maior capacidade de alcançar êxito mesmo nos momentos mais difíceis. Estou trazendo tudo isso porque, nessa jornada para acabar com o ciclo de procrastinação que tem atrapalhado tanto a sua vida e de tantas pessoas ao redor do mundo, um dos passos mais importantes é voltar a acreditar que você pode sim estabelecer novos hábitos. Mesmo que já tenha tentado no passado alguma das práticas que vou lhe mostrar e não tenha conseguido ir adiante. Esse olhar compassivo e generoso para si mesmo, acredite em mim, poderá transformar tudo em sua vida. Justamente porque a primeira forma de aumentar a força de vontade que eu quero compartilhar com você é por meio da autoaceitação. Perdoar-se diminui o estresse em relação às tarefas. Na maioria das vezes, depois de procrastinar, somos tomados por um sentimento de autopunição, ficamos bravos com nós mesmos por termos adiado tanto algo que era simples ou importante. Esse ato de autopunição nos faz reféns de uma lógica que diminui nossa autoestima. Afinal, nesses momentos, direcionamos pensamentos muito duros contra nós mesmos. Nos perguntamos: o que há de errado comigo? Por quê? Mais uma vez, eu disse que faria e não fiz. Nos questionamos e cobramos de maneira exagerada muito mais do que deveríamos, porque a verdade é que não há nada de errado em cometer erros. Aliás, poderia afirmar que um elemento essencial do sucesso é o próprio fracasso. O interessante disso tudo é ser completamente contraintuitivo, inclusive para mim.
Eu sou a pessoa que costumava ter orgulho de me exigir ao extremo e ser o meu maior cobrador pessoal. Embora tenhamos a tendência a pensar que, quanto mais nos cobrarmos, mais longe iremos, a autocrítica excessiva é uma vilã severa. Exemplo disso são os resultados que um estudo da Universidade de Carleton, no Canadá, obteve ao acompanhar 312 estudantes universitários em relação à procrastinação dos estudos durante um semestre. Nesse período, os alunos realizaram 2 provas e avaliaram não apenas seu desempenho nos exames, como principalmente seus sentimentos em relação a si mesmos e como se analisavam em termos de quanto procrastinaram no preparo para cada uma delas. Os resultados do estudo mostraram uma clara divisão comportamental entre os alunos que se fixaram em um modelo de autocobrança e aqueles que conseguiram se perdoar por ter procrastinado. O autoperdão reduziu os efeitos negativos da procrastinação e, por isso, diminuiu a repetição desse comportamento na oportunidade seguinte. Foi essa a conclusão do estudo que notou uma clara melhora nos hábitos dos alunos que experimentaram essa abordagem positiva em relação a si mesmos, em contraposição com os alunos que, ao continuar se cobrando demais e enxergando a si mesmos negativamente, continuaram também a repetir hábitos ruins que os mantiveram em um ciclo de procrastinação prejudicial. 56. Isso acontece porque, quando nos perdoamos, liberamos espaço mental para focar o que realmente importa em vez de ficar remoendo aquilo que deixamos de fazer, ou seja, no exato momento em que nos cobramos por algo que não foi feito, podemos tomar 2 caminhos: nos punirmos e diminuirmos ainda mais nossa barra de realização, ou nos perdoarmos, gerando o efeito exatamente contrário, de aumentar a barra de energia de realização. Mas como experimentar o auto-perdão na prática? É importante dizer que este é um exercício constante, não bastando fazer um único teste para experimentar os benefícios. Quanto mais praticá-lo, maior o domínio para que a autocrítica não diminua sua força de vontade e, ao contrário, você se conecte com a motivação para agir. Aqui vai uma prática organizada em 3 etapas para quando você perceber que está procrastinando ou quando estiver triste por ter feito uma promessa que não conseguiu cumprir. Pegue um papel ou um caderno e escreva sobre os 3 pontos a seguir. Reconheça o que aconteceu de maneira isenta e sem julgamentos. Simplesmente descreva no papel o que você procrastinou de modo bem direto, como, por exemplo, disse que iria na academia hoje e não fui. Agora, quase como um cientista e com base em tudo que já aprendeu até aqui neste livro, reconheça de maneira objetiva qual foi a principal razão que fez você procrastinar. Talvez você possa chegar à conclusão que foi deixar a atividade física muito para o fim do dia, quando sua barra de energia estava muito baixa, ou que a academia é longe demais da sua casa, aumentando o tamanho percebido da tarefa. Faça essa análise sem usar nenhuma palavra de julgamento. Acolha a si mesmo. Quando você se compromete a se perdoar, coloca a si mesmo em uma posição de força, devolve a si a posição de comandante e não refém da vida. É como se você dissesse que está tão no comando da sua vida que pode, inclusive, perdoar a si mesmo. É o momento de se colocar como seu melhor amigo e reconhecer suas vulnerabilidades ao mesmo tempo em que vê suas qualidades. Estabeleça aqui um compromisso positivo com si mesmo, uma aceitação e um combinado que está tudo bem ter falado e não ter feito, e que você fará um novo teste. Encontre a oportunidade de crescimento. Ao fazer um compromisso positivo com si mesmo, você também será capaz de perceber uma grande oportunidade de crescimento emocional e comportamental. Como uma etapa de visualização do futuro, escreva como você agirá diferente dessa próxima vez e sobre todos os benefícios que experimentará ao colocar em prática este novo comprometimento. Minha expectativa é que, ao fim do exercício acima, você experimente um imediato aumento da sua barra de energia de realização, com uma atitude de mindset de crescimento, aumentando a chance de falar e fazer da próxima vez. O poder
do presente. Se existe um hábito que tem robusta evidência científica de que beneficia nossa busca por melhorar a capacidade de autocontrole, é a meditação. Ela é uma poderosa ferramenta para treinarmos nossa atenção, nosso foco e regularmos nossos níveis de estresse e ansiedade. Ela nos ajuda a controlar os pensamentos ruminantes, ou seja, pensamos repetitivos e que muitas vezes são negativos, os quais temos uma grande dificuldade de desligar. Essa intensidade mental que nos atrapalha, por exemplo, a dormir adequadamente, pode ter uma melhora muito grande com as práticas meditativas. E quando esse excesso de pensamentos acontece dentro da nossa cabeça, adivinhe só quais são as consequências. Nossa barra de energia de realização reduz e aumentamos a tendência a procrastinar. A meditação é uma prática milenar de origem oriental. Nas últimas décadas, diversos estudos científicos têm se debruçado sobre ela para analisar os seus benefícios. A Associação Médica da Califórnia explica quais são os principais tipos de meditação com base na neurofisiologia cerebral, e essas técnicas podem ser divididas em 3 grupos. Meditação concentrada, na qual a pessoa tenta focar a atenção em um determinado objeto, como um som, mantra, vela ou terceiro olho, uma capacidade intuitiva. Um exemplo seria a pessoa se sentar em uma posição confortável, colocar um som específico para tocar, como por exemplo o som de OM, e passar alguns minutos de olhos fechados, levando sua atenção a esse som. Frequentemente, a atenção tenderá a escapar. Pensamentos intrusos vão surgir e a pessoa deve voltar gentilmente sua atenção ao som. Se você pesquisar nas plataformas gratuitas de músicas e vídeos por som de Om, achará vários exemplos. Mindfulness ou meditação de atenção plena, na qual a pessoa busca estar atenta e ser receptiva a quaisquer estímulos internos e externos que venham à consciência. Os praticantes desse modelo de meditação buscam estar presentes no agora, prestando atenção aos estímulos que surgem. Por exemplo, ao escovar os dentes, estar atento à temperatura da água, ao toque da escova na boca, ao contato da toalha ao secar o rosto. Durante a refeição, estar presente para mastigar de modo consciente, sentindo os sabores que surgem a cada garfada. O terceiro tipo é uma combinação das duas, na qual a pessoa tem um objeto de foco, mas quando surgem outros estímulos, ela os percebe e então retorna ao objeto de foco original. Claro que essa é uma explicação superficial, não tem o propósito aqui de lhe ensinar a meditar, mas ainda assim, ao longo da leitura, vou mostrar uma maneira de aumentar sua barra de energia de realização em segundos, usando o poder da meditação. A prática da meditação faz com que a atividade cerebral no lobo frontal aumente e, como já vimos, essa é a parte responsável pelas funções cognitivas como tomada de decisão, planejamento e atenção. Diversos estudos têm comprovado isso por meio de acompanhamentos por imagem das mudanças que acontecem em nosso cérebro quando meditamos. Em especial, um estudo analisou como a prática prolongada da meditação traz benefícios para a rede neural, que consegue alcançar níveis de atividade mais altos e, portanto, aumenta os níveis de consciência e capacidade de alcançar o estado meditativo mais rápido. Esse estudo trabalhou com 2 grupos. O primeiro formado por praticantes do budismo, que meditavam há mais de 15 anos, e o segundo formado por um grupo de voluntários saudáveis sem experiência. Os meditadores budistas tinham uma frequência de atividade cerebral muito superior à dos voluntários. Além disso, o estudo notou algumas diferenças no padrão entre os 2 grupos quando ambos estavam em estado de repouso, sugerindo que a prática prolongada da meditação tem um efeito contínuo em como experimentamos nosso dia. Por fim, o estudo concluiu que a nossa capacidade de atenção é uma habilidade treinável. Outro estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, analisou como a meditação já causava um impacto de curtíssimo prazo na região cerebral responsável pela nossa autorregulação, capacidade de resolver conflitos e até mesmo no controle da pressão sanguínea. Eles perceberam que, a partir de 3 horas de práticas meditativas acumuladas ao longo dos dias, a melhora na atividade cerebral já era notável, mas notaram que, com 11 horas de prática, os níveis de integridade e eficiência da massa branca, que é a área localizada abaixo do córtex cerebral e que conecta os neurônios da massa cinzenta para que a comunicação, ou seja, as sinapses possam acontecer, eram ainda melhores.
Com isso, os pesquisadores sugerem que, além da autorregulação emocional, a meditação pode reduzir e até mesmo atuar como prática preventiva em diversos transtornos mentais. Christopher Filley, professor de neurologia e psiquiatria do campus de medicina Anschutz, da Universidade do Colorado, acredita que a massa branca também tem um papel importante em distúrbios que acreditamos que sejam originados na massa cinzenta, como o mal de Alzheimer. E talvez você esteja pensando, ok, Jerônimo, mas como eu começo a meditar? Hoje existem inúmeros aplicativos e até mesmo playlists disponíveis nas plataformas de áudio e vídeo com meditações guiadas. No entanto, um bom ponto de partida é fazer pequenas pausas para simplesmente respirar conscientemente, ou seja, prestando atenção no movimento de entrada e saída do ar, como ele enche seus pulmões, de modo que sua mente esteja totalmente concentrada apenas no ato de respirar. Uma pequena pausa para 3 respirações já é suficiente para silenciar a mente e conseguir se colocar no presente, tendo mais clareza do que é mais importante agora. Essa pausa para 3 respirações já faz com que interrompamos a resposta automática do nosso cérebro de luta ou fuga quando nos vemos diante de algo que causa estresse. Isso acontece porque, como pesquisadores comprovaram, nossa respiração muda de acordo com o nosso estado emocional. Quando nos sentimos ansiosos e com raiva, a respiração tende a ficar mais irregular, curta e superficial. Então, quando respiramos profundamente, sinalizamos para nosso corpo e cérebro que já podemos nos acalmar, relaxar. E assim, voltamos ao controle. Para que o seu corpo reconheça o benefício da respiração e desligue o sistema de luta ou fuga, que causa o estresse e a ansiedade, é fundamental que essa respiração seja abdominal, belly breathing. Ela basicamente consiste em expandir o abdômen durante a inspiração, como se estivesse enchendo um balão de ar, e encolher durante a expiração, fazendo o movimento de esvaziar o balão. Para colher os melhores benefícios, você pode exagerar nesse movimento de projetar o abdômen para fora na inspiração e puxar para dentro na expiração. O ato tenderá a ativar o nervo vago, que faz parte do sistema parasimpático, e ajudará no processo de desaceleração imediata do seu sistema. Sugiro que você experimente esse exercício ao menos 3 vezes ao dia, e em todas as vezes que perceber que está começando a se sentir estressado ou ansioso, todas as vezes que fizer esse exercício, tenderá a experimentar um aumento quase que imediato da sua barra de energia de realização, ou, na pior das hipóteses, evitará que ela diminua ao longo do dia. O movimento faz bem e nos faz sentir bem, assim como a meditação nos faz aumentar o domínio da nossa capacidade de autorregulação e atenção. A atividade física também traz grandes benefícios no que diz respeito às nossas respostas impulsivas e à construção de hábitos saudáveis em todas as esferas da nossa vida. Quando fazemos alguma atividade física, além de experimentarmos um alto nível de foco no presente, ativamos também diferentes áreas do cérebro, incluindo a produção de hormônios que são importantes para a nossa regulação. O exercício estimula a produção de serotonina, que atua na modulação do humor, de adrenalina, que nos estimula a ter energia para nos movimentarmos e superarmos nossos limites, de endorfina, um dos nossos hormônios do prazer e do bem-estar, e de dopamina, que, como vimos no capítulo 2, nos traz prazer e satisfação, pois é um neurotransmissor ligado ao nosso sistema de recompensa. Os exercícios, portanto, nos ajudam a ativar toda essa cadeia de bem-estar e disposição de maneira positiva e produtiva. Além de tudo isso, a atividade física aumenta significativamente nossa força de vontade, como ficou claro em um estudo promovido pela psicóloga Megan Otten e o biólogo Ken Cheng, pesquisadores da Universidade Macquarie, em Sydney, Austrália. Eles acompanharam um grupo de pessoas durante 4 meses para a construção de uma prática regular de atividade física. Aqueles que passaram a se exercitar apresentaram melhora significativa em termos de foco, redução das distrações e, inclusive, passaram a ingerir menos alimentos e bebidas de má qualidade ao mesmo tempo em que sentiram ter maior controle das emoções. 64. E o melhor jeito de colocar a atividade física na rotina é começando de maneira simples. Um estudo realizado nos Estados Unidos
analisou os níveis de atividade física de cerca de 5.000 pessoas e fez uma estimativa de que, por ano, mais de 110 mil mortes no país poderiam ser prevenidas caso pessoas adultas entre 40 e 80 e 5 anos adicionassem pelo menos 10 minutos de atividade moderada ou intensa por dia, 65, seja uma caminhada, eliminar o elevador ou fazer atividades dentro de casa. Movimentar-se faz bem e faz você se sentir bem e com muito mais disposição para realizar os seus objetivos. Obviamente, consulte um profissional de saúde para se certificar qual é o nível de atividade física que você está habilitado a fazer. Antes de seguirmos, preciso fazer uma rápida validação contigo, para ter certeza de que você está no caminho correto para se tornar uma pessoa que domina a arte de falar e fazer, vencendo a procrastinação na maior parte das vezes. Até aqui vimos que sua maior meta é fazer com que o tamanho percebido de uma tarefa caiba na sua barra de energia de realização, pois se não couber, você tenderá a procrastinar. Nessa primeira parte do livro, você aprendeu algumas técnicas para impedir que sua barra de energia diminua e também para voltar a aumentar lá ao longo do dia. Minha expectativa é que você comece a usar algumas dessas técnicas de forma consistente no seu dia a dia. Elas não são Minha expectativa é que você comece a usar algumas dessas técnicas de forma consistente no seu dia a dia. Elas não são todas as técnicas que existem, mas selecionei para você as principais que mapeei com os meus estudos, observação dos meus milhares de alunos e com minhas práticas diárias. Agora vamos atacar por todos os lados, passando a trabalhar no tamanho percebido da tarefa. Vejo você no próximo capítulo.